Abra sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura desse capítulo juntos. Eu acredito que Deus já falou ao seu coração, porque já falou também poderosamente ao meu coração essa noite. E eu tenho certeza que Ele vai continuar falando conosco pela sua palavra. Amém? Encontraram um texto? Felipe está nos ajudando aí na projeção. O texto sagrado diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo. Olha que trio bacana. Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses, ou seja, para a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da fé que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Curva sua cabeça, fecha seus olhos. Queremos ouvir a sua voz, Senhor, nessa noite, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você tiver coragem e quiser, olhe para o irmão que está bem mais perto de você e diga para ele assim: não converse comigo agora, porque eu vou ouvir Jesus falar. Diga a ele mesmo: olha, leva a sério, não quero conversar com você, não converse comigo agora. Eu quero lembrar a você que nós estamos reunidos na presença do Todo-Poderoso. Ele já recebeu os nossos louvores, eu tenho certeza disso. Ele também já falou conosco, pela profecia que nós ouvimos aqui ministrada, mas Ele também quer falar conosco pela exposição da sua palavra, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Se você está em casa aí nos acompanhando, se despeça de tudo que possa lhe distrair, e se concentre nessa palavra que Deus tem ao seu coração essa noite. Nós hoje estamos começando uma nova série, e baseada na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, uma série que eu estou intitulando, baseada no capítulo 4, versículo 13, para que não sejam ignorantes. Peguei esse texto e baseei, e estou dando o tema da nossa série, para que a gente não seja ignorante, não é ignorante de desprovido de conhecimento, não é ignorante cavalice não, é ignorante sem conhecimento, embora que também tem algumas vezes que alguns irmãos precisam se tornar ovelhas de verdade, deixar de ser aqueles cavalos batizados que tem por aí afora, né?
é uma ignorância que, meu Deus do céu, não sabe qual foi a escola que ele aprendeu. Mas a ideia nossa é que nós conheçamos e lembremos de verdades que estão nas Escrituras e que muitas vezes estão desapercebidas de nós. Então, hoje nós estamos dando início a essa série, e nessa primeira série eu quero falar sobre fé que resiste ao fogo. E sabe, meus irmãos, o Brasil inteiro esses dias reagiu à grande afronta provocada pela Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que trouxe na sua ala dos neoconservadores em conserva, aquela visão das latinhas de conserva, com as fotos das famílias em conserva, e por aí vai, e a gente ouviu muita coisa na internet, uma repercussão, muitos líderes religiosos, cristãos e até não cristãos, pessoas de diversos credos, famílias inteiras fizeram quase como que uma campanha na internet, colocando sua foto estampada num rótulo de uma latinha de conserva, virou modinha até, né? Em alguns lances, algumas famílias fizeram aquela foto linda de Natal e botaram família em conserva para lá e para cá. Tudo bem, não tem problema nenhum com isso. O que eu quero chamar a atenção nesse texto é que, de fato e de verdade, foi algo desnecessário. O que a escola fez, completamente desnecessário, descabido, que não tinha para que fazer aquilo, mas a gente cada vez mais percebe os interesses que estão por trás de tudo isso, que é o interesse do mal, de destruir a família, de destruir os princípios, de destruir os bons costumes, e nada mais é do que aquilo que o profeta nos advertiu a que não fizéssemos, a remoção dos marcos antigos, das referências, dos princípios. E sabe, meus irmãos, eu vi muita coisa, li muita coisa, mas eu achei muito interessante uma analogia que um pastor de São Paulo fez, quando ele trouxe a ideia e a visão de que aquilo que eles estavam fazendo nada mais era do que até mesmo uma pregação, que se a gente pudesse perceber o valor que eles estavam dando, a contribuição que eles estavam dando para a igreja, e como eles estavam de certa forma trazendo um princípio muito forte para os crentes. E eu me lembrei do texto de Mateus capítulo 5, quando Jesus disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E sabe, meus queridos irmãos, o princípio de conserva, você pegar algo que está em conserva, por exemplo, um enlatado, seja ele qualquer, seja ele uma latinha de milho, seja ele uma latinha de ervilha, uma latinha de qualquer coisa, está em conserva, abra aquela latinha. Quanto tempo aquela latinha vai ficar ao natural e vai se manter saudável e consumível? Certamente vai ser muito pouco tempo. Se ela ficar exposta ao natural, talvez 2, 3 dias já não se consiga mais nem chegar perto do cheiro, porque ela estará estragada. E alguns dias serão suficientes para que aquilo se torne intragável, aquilo se torne apodrecido, impossível de ser consumido. Mas é exatamente essa a mensagem que Satanás está querendo fazer. Ele seduz a massa com um discurso de progresso. Entretanto, o fim é impossível de ser vivido. Ele quer destruir o que conserva, porque talvez o que conserva incomoda, porque os bons princípios, os bons costumes, a verdade realmente incomoda. Mas a cada dia nós estamos vendo que a população está cada vez mais se degradando, e isso está em passos largos. E sabe o que é pior, meus irmãos? É que muitas vezes nós estamos vendo a igreja fazendo coro nessa ala. Sabe, meus irmãos, e hoje eu queria compartilhar com vocês, começar a compartilhar com vocês algumas verdades, as quais nós muitas vezes não estamos apercebidos e nos comportamos como ignorantes nessa área. A primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses é considerada uma das mais antigas epístolas que Paulo escreveu. Ela foi escrita aproximadamente entre o ano 50 e 51 depois de Cristo, e provavelmente essa carta, ela foi escrita durante a segunda viagem de Paulo, a partir de Corinto.
E isso torna essa carta não apenas um documento pastoral, não é apenas um documento pastoral, mas também é um registro dos primeiros escritos do Novo Testamento. Ali em Tessalônica foi implantada uma igreja como resultado de uma visão extraordinária que Paulo teve lá em Trode. Se você abrir a sua Bíblia e conferir em Atos capítulo 16, a partir do versículo 8 e o 9, você vai ver que naquele momento que Paulo estava em Trode, durante a noite ele teve uma visão, e a visão que Paulo teve era de um homem da Macedônia que estava em pé e rogava a Paulo e dizia assim: passa a Macedônia e nos ajuda. Quando foi no dia seguinte, a Bíblia conta que a primeira providência que Paulo tomou foi mudar a sua rota, os seus planos pessoais. A gente também tem que lembrar que Deus tem os seus planos, nós temos os nossos, e às vezes os nossos planos não estão completamente alinhados com os planos de Deus. Não é porque Deus mudou de plano, é porque nossos planos ainda não estavam alinhados aos planos de Deus. E isso só comprova a nossa falibilidade como seres humanos. Nós somos falhos. Nós não somos senhores da verdade e detentores da direção suprema de Deus. Não, nós não somos. Nós somos possíveis de cometer erros, e nós os cometemos. Mas esse texto de Atos 19 diz que Paulo, imediatamente no dia seguinte, ele mudou a sua rota, e a primeira cidade da Macedônia que ele chega é Filipos. Filipos era a primeira cidade do primeiro distrito das cidades romanas que haviam na Macedônia. Era das cidades mais influentes que havia de Roma na Macedônia, era Filipos. Mas se você continuar lendo a história, você vai ver aquele episódio que Paulo e Silas foram presos, que eles ficaram na prisão, que teve a conversão do carcereiro e de sua família. Lembra desse episódio? Esse episódio está narrado na sequência dessa história. E depois dessa sequência de história, no capítulo 17, é quando Paulo sai de Filipos, depois de ele ter sido liberto daquele cárcere. Ele sai de Filipos e ele passa por 2 outras cidades e chega até Tessalônica. E Tessalônica era a capital da Macedônia nessa época. E ele vai atendendo a esse chamado, a esse clamor daquele homem macedônio. E Tessalônica era uma cidade muito importante, um centro comercial e político, com grande diversidade cultural, também uma grande diversidade religiosa, o que tornava a fé cristã um alvo de oposição e também de perseguição. E a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela começa com uma saudação simples. Mas logo, Paulo, não é que muda, mas logo Paulo parece que estaciona, linka aquela ideia e promove ali uma poderosa ação de graças. E ele reconhece que aquela igreja, nascida em meio à perseguição, já era uma igreja que demonstrava sinais claros da obra de Deus. E Paulo destaca 3 marcas fundamentais daquela igreja: a fé operosa, o amor sacrificial e a esperança perseverante. É o que está destacado nesse primeiro capítulo, quando Paulo começa a falar. E isso não são virtudes abstratas, meus irmãos, mas são realidades visíveis na característica e no perfil dessa igreja de Tessalônica. A fé deles produzia obras concretas. O amor deles os levava ao esforço que custava caro. E a esperança era o que de fato e de verdade estava sustentando com firmeza aquele povo diante das pressões que eles sofriam. E essa tríade de fé, de amor, de esperança mostra que a verdadeira fé não é apenas confissão de lábios, mas é a prática que permanece mesmo quando o fogo da perseguição tenta nos consumir. E sabe, meus queridos irmãos, se nós formos ler o capítulo 17, nós vamos ver que um certo homem chamado Jason hospedou Paulo e a sua delegação na sua casa por ter recebido o evangelho.
mas foi justamente a sua casa. E a Bíblia, ela é muito enfática quando registra aqui no capítulo 17 de Atos, mais especificamente o versículo 5, diz que os judeus, motivados de inveja, eles trouxeram alguns homens maus, não eram qualquer homens, eram homens maus dentro da malandragem. Os cabras eram sem futuro, não valiam R$1, eles eram pistoleiros, eles eram, como diz lá na Paraíba, cangaceiro, filho de Lampião em Maria Bonita, né? No bom sentido da coisa, os caras eram da pesada mesmo, e reuniram uma multidão para provocar um tumulto na cidade e pegar de surpresa a casa de Jason, procurando por Paulo e Silas para os prenderem, para os maltratarem. E sabe, meus irmãos, Jason, que tinha hospedado aqueles irmãos, o versículo 7, né, diz que eles foram inseridos dentro daqueles que estavam contra César, e por causa disso eles foram presos. Os caras estavam só recebendo os irmãos, os caras estavam fazendo nada demais, mas por causa da sua fé, eles pagaram um preço que não estava previsto para eles. E sabem, meus irmãos, Paulo lembra que os Tessalonicenses, eles foram amados por Deus, eles foram escolhidos por Deus, e que o Evangelho não chegou até eles apenas em palavras, mas o Evangelho chegou até eles em poder, no Espírito Santo e com plena convicção. A perseverança daquele povo, meus amados irmãos, não era fruto de força humana, não era, mas era porque eles tinham sido eleitos, escolhidos por Deus, e estavam debaixo da ação do Espírito Santo. E sabe, queridos, eu vou dizer uma frase agora que eu queria que você gravasse bem no seu coração, essa frase: a fé que resiste ao fogo, que é o tema da nossa mensagem hoje, ela é sempre sustentada por Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque sem o poder do Espírito Santo, a chama que sustenta as nossas vidas se apagaria diante da tribulação. Se nós não formos sustentados por Deus, se não for a mão do Senhor nos segurando, o vendaval vai nos carregar, a tribulação vai nos destruir. Mas se o Senhor estiver sustentando as nossas mãos, nós vamos passar pelo fogo ilesos, porque é o Senhor que vai nos guardar. Sabe, meus irmãos, e Paulo, na sequência que ele diz isso, ele ressalta que eles se tornaram imitadores dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus Cristo. E isso aqui gera uma responsabilidade muito grande. Ainda não está na hora da aplicação dessa mensagem, mas nos cabe uma grande reflexão. Quem é que nós estamos influenciando? Nós estamos influenciando alguém operosamente pela fé em Cristo. Mas Paulo diz uma coisa muito interessante aqui, quando ele fala da tribulação. No versículo 6, voltando lá para Tessalonicenses, ele diz que esses irmãos, apesar das muitas tribulações, eles eram irmãos que só viviam fazendo vídeo do TikTok reclamando. Eles não estavam indo à igreja, eles deixaram de orar, foi isso que a Bíblia está dizendo? Não, mas a Bíblia diz que eles estavam fazendo isso sem alegria, sofriam, mas estavam alegres. Isso aqui, irmãos, não é uma alegria psicológica, não, nem é uma alegria circunstancial.
Isso aqui é espiritual, porque isso é fruto da presença do Espírito Santo na vida do crente. E essa resistência não apenas os manteve firmes, mas os transformou em modelo para outros crentes. Sabe, meus irmãos, a fé que resiste ao fogo, ela não apenas sobrevive, mas ela inspira. Sabe, queridos, o testemunho dos Tessalonicenses ecoou além das suas fronteiras. A sua fé, ou a fé daqueles irmãos, se tornou conhecida em toda a Macedônia, em toda a Acaia, e transbordou para todos os lugares que se podia conhecer naquele mundo antigo. A perseverança deles se converteu em evangelização. Nosso país vive um tempo de muito conforto para os cristãos protestantes. Temos igreja para tudo quanto é gosto, para todo lado, da cor que você quiser, do estilo que você quiser, com restrição, sem restrição. Tem os regulares, tem os tradicionais, tem os liberais, tem os frouxos, tem os que não exigem nada. Vem como está e está bom, fica aí. Mas a fé daquele povo e a maneira como eles se comportaram, o mundo ouviu falar de uma fé que não conhecia. E tudo isso estava fundamentado numa esperança escatológica. Eles aguardavam o Filho dos céus. Eu fico imaginando, todo dia eles olhavam para o céu. Eles aguardavam Jesus voltar, porque Jesus é aquele que os livrou da ira vindoura. E a fé que resiste ao fogo, ela olha para além da dor presente, porque ela se firma na certeza da vinda de Cristo. A minha casa não é aqui, o meu país não é esse, eu estou aqui apenas de passagem. A minha pátria é celestial e em breve eu verei Jesus. Você vai ver Jesus também, irmão? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E esse texto de Tessalonicenses nos mostra que perseverar, meus irmãos, não é apenas suportar passivamente, mas é viver uma fé ativa, um amor que se sacrifica e uma esperança que não se abala. É obra do Espírito Santo, é testemunho para o mundo, e isso é sustentado pela certeza da volta de Cristo. A igreja de Tessalônica nos ensina que o fogo da perseguição não destrói a verdadeira fé, mas a purifica e a faz brilhar ainda mais. Eu não estou nem aí para o que o acadêmico de Niterói pensa sobre mim. Que ele pense o que ele está dizendo que pensa, e é até bom que ele pense isso mesmo. Agora o que importa de verdade é o que Deus sabe sobre mim, e eu permanecer a minha fé, mesmo que venha o fogo. E o fogo é uma bênção, não é obra de Satanás não. Tem gente que pensa que as tribulações que nos sobrevêm é tudo culpa do cão. Ele tem lá os seus capetinhas a serviço. Mas o fogo pode ser um instrumento extraordinário nas mãos de Deus, para nos purificar e nos tornar mais prontos para a batalha. A gente precisa entender isso. E uma marca fundamental dos cristãos, que tem se esvaído silenciosamente, é a resistência. Porque nós vivemos num mundo do descartável, do pronto, do rápido. A gente quer tudo muito depressa. Nós não temos paciência para esperar. Se vai demorar, eu desisto. Eu não quero, eu rejeito. E uma das marcas que tem sido desprezada, descartada,
facilmente tem sido a marca da resistência ou da perseverança. Tem um reality show muito famoso no Brasil, que os caras fazem uma prova para ficar a semana como o rei do negócio. Os caras lá não mijam, não vai para banheiro, não se senta, não fica em pé, não se deita, não fecha os olhos, não sei o quê. Eu queria ter uma dúzia de crentes com aquele perfil de resistência, de firmeza, que não abre nem para o capeta. A gente precisa ser mais forte e ter muito mais convicção de nossa fé. Jesus está nos chamando para isso. Mas isso tem um preço. E como eu disse aqui no começo, o fogo da perseguição, ele não vai nos destruir, mas ele nos purifica. E quem é esse povo? Quando a gente olha para essa carta, quem é esse povo que sofre essa perseguição? Olhe comigo aqui para o versículo 1. Olhe para aqui para mim comigo, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo. Esses aqui eram os remetentes da carta. Paulo, Silvano e Timóteo eram os remetentes. Qual era o destinatário? A igreja dos Tessalonicenses. Mas olha as expressões que Paulo usa na sequência. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Essa não era igreja qualquer. Essa igreja era a igreja do Deus Pai. Era a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo isso? Quem era o destinatário? Para quem Paulo estava falando? Esse em e no são expressões que indicam pertencimento. Quando a gente vai para o versículo 4, encontramos Paulo dizendo: amados, sabemos, irmãos, amados por Deus, Deus ama vocês, irmãos de Tessalônica. Mas não somente Deus os ama, mas Deus também os escolheu. Então essas pessoas a quem Paulo estava falando, era a igreja de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo, amados por Deus, escolhidos por Deus. Não era qualquer coisa. Então, se você está entendendo, eu queria só fechar esse ciclo e dizer assim para você: o fogo é um elemento que Deus usa para os seus amados, para os seus escolhidos, para a igreja do Deus Pai, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. É difícil dar glória a Deus com essa palavra, não é? É. Mas esse povo, por que esse povo precisava disso? Qual era a razão? Por que eles estavam passando essas perseguições? Quando a gente lê o versículo 1, ou o versículo 6, a gente encontra Paulo declarando que esses irmãos se tornaram imitadores de Paulo, Silvano e Timóteo, mas também se tornaram-se imitadores do Senhor. Essas pessoas eram pessoas que estavam procurando fazer a coisa certa, andar nos passos de Deus. E esse povo foi o povo que recebeu a palavra no meio de muita tribulação. Os motivos do sofrimento desse povo pode ser conhecido e entendido a partir do contexto histórico da própria carta. Eu já mencionei a perseguição registrada lá em Atos 17, vocês se lembram? Os judeus usaram homens maus, né? Povo da malandragem, os malandros, os caras que eram corruptos, passavam a perna em todo mundo, para perturbar. E isso eles estavam fazendo contra os novos convertidos, porque Paulo havia acabado de pregar o evangelho para esse povo, não tinha muito tempo. Paulo ficou 3 sábados em Tessalônica. Se a gente considerar que Paulo chegou lá no domingo, um dia depois do sábado, e ele passou mais 3 sábados lá, Paulo passou 1 mês em Tessalônica. Mas se a gente contar que Paulo chegou no próprio sábado,
a gente vai pensar que Paulo passou 3 semanas, 21 dias. Me diga, dá tempo de discipular quantas pessoas em 21 dias? Eles eram recém-convertidos. Mas por que eles estavam sendo perseguidos? O versículo 9 diz isso. A razão deles serem perseguidos. Por quê? Porque no que se refere a nós, as pessoas destes lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, eles abandonaram a idolatria. Eles deixaram o velho homem. E o texto é muito claro, se converteram a Deus e serviam o Deus vivo e verdadeiro. E no versículo 10 a gente vai ver que eles estavam aguardando a vinda de Jesus Cristo. Olha o motivo. Com isso eu quero dizer que é muito perigoso ser de Cristo. É perigoso. Por isso que a turma que move por aí afora nos odeia, mas Jesus Cristo já havia previsto isso para nós. Jesus disse assim: meus amigos, meus irmãos, relaxe, porque se o mundo odeia vocês, não é a vocês que estão odiando, é a mim. Se o mundo despreza vocês, relaxe, não é com vocês não, é comigo. Então, a gente tem que pensar isso. Esse povo estava vivendo uma perseguição por causa da pressão da cultura greco-romana sobre a vida deles. E quantas vezes nós sofremos o impacto da cultura? Porque todo mundo faz. Ah, porque hoje é assim. Ah, porque hoje é assado. Ah, porque é assim. Isso não tem nada a ver. Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, porque são as pequenas coisas que abrimos as brechas, elas entram e nos destroem. Eles estavam sendo rejeitados socialmente, porque eles haviam abandonado as práticas, comuns da idolatria, as práticas comuns da sociedade. As pessoas agora estavam olhando para eles e dizendo assim: agora vocês estão se achando melhores do que nós? Vocês já ouviram expressões do tipo assim? Nós até podemos não ser melhores no tocante à humanidade, porque todos nós somos desprezíveis e condenados ao inferno. Mas nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Você pode dizer glória a Deus? E sabe, meus irmãos, quando Jesus fala para nós sobre isso de sermos odiados, se alegre com isso, porque ser igual ao mundo, ou igual a todo mundo, isso não é bom. Nós somos da resistência. Opa, peraí, vamos dar uma ajeitada nessa frase, que nós somos da resistência, pode soar mal. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam à frente pela fé no Todo-Poderoso. A verdadeira fé, o segundo ponto dessa nossa mensagem hoje, não é apenas confissão, mas é uma prática que permanece. O evangelho que Paulo e os seus companheiros pregaram aos irmãos de Tessalônica, não apenas os fez mudar de religião, mas eles tiveram suas vidas completamente transformadas. Veja o versículo 5, a parte B do versículo, quando Paulo diz assim: o evangelho não veio até vocês apenas em palavra, mas veio também em poder, no Espírito Santo. E sabe, meus irmãos, o guia de tudo isso não foi nada mais, nada menos do que o próprio Espírito Santo, porque na sequência do versículo Paulo diz que isso foi do Espírito Santo, que usou a maneira de viver do apóstolo, dos seus colegas, dos seus companheiros, o modelo da vida de Cristo, porque ele diz na sequência: foi o nosso modo de agir entre vocês. E no verso 6, a gente encontra que a resposta que o povo deu ao ver que eles faziam foi serem imitadores deles.
O mundo é conservado pelo sal da terra. O mundo só não está pior, porque eu e você estamos nele. Porque no dia que Jesus tirar a sua igreja da terra, o mundo apodrece. Então nós não podemos perder a nossa função. Eu não gosto muito de fazer isso, mas se você tiver coragem, olha aí para quem está perto de você e diz: você não pode perder a função de ser sal dessa terra. Diga para ele aí, ó. Você não pode perder a função de ser sal da terra. Nós não podemos deixar de temperar. Nós não podemos deixar de conservar, de salgar, de brilhar. O mundo até pode nos ter por chacota, mas não é a mim, eu vou repetir, não é a mim, não é a você que eles estão zombando. Vejam as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 a 21, eu vou ler para a gente não se esquecer. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar a vocês, eles odiaram a mim. Se vocês fossem, se puder ser maior, Felipe, eu consigo ler, assim fica ruim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, porque o mundo só quer essa bagunça aí mesmo. Mas vocês não são do mundo, amém? Você é do mundo? Eu até vivo no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu até me lembro do meu tio era um perseguidor ferrenho ao evangelho. Ele morava ao lado de uma igreja evangélica. Quando os irmãos começavam a dar glória a Deus e o louvor, ele pegava uma lata de tinta vazia com um pau e saía no corredor da igreja, puf, 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 puf. Quando foi um dia, ele resolveu se esconder atrás de uma árvore no escuro, de frente à igreja, para dar um susto nos irmãos. Mas quando ele se armou para preparar aquele susto, apareceu uma irmã. Sabe aquelas irmãs assim, que parece que Jesus já chamou, mas ela ficou? Mais desafeiçoada. Ela foi a premiada. Quando meu tio estava acocorado por trás daquela árvore, que ela vinha se aproximando, ele fez bum! Aí ela disse: eu não sou desse mundo. Quando ela disse que não era desse mundo, ele pensou que ela era uma alma, meteu o pé, achando que ela era um fantasma. Também a irmã exagerou demais, né? Mas nós não somos desse mundo, meus irmãos. Jesus continua: pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Acho que eu estou lendo diferente daí, né, Felipe? Mas tudo bem. Então, meus amados irmãos, ao mesmo tempo que é perigoso ser de Jesus, é também maravilhoso ser dele. Louvado seja o Senhor por isso. Não sejamos ignorantes quanto a essa verdade. É extraordinariamente maravilhoso pertencer a Jesus. É um privilégio carregar o nome de Jesus. Eu preciso me lembrar disso. Porque se o mundo me odeia, odiou primeiro a Jesus. Terceiro aspecto da nossa visão dentro desse primeiro capítulo de Tessalonicenses é que a igreja tessalônica, ela é exemplo para a igreja de hoje. Em meio às pressões culturais, sociais e espirituais, nós somos chamados a perseverar. Qual é o nome do Senhor e Salvador da sua vida? Você pode dizer para mim?
eu vou perguntar de novo, fazendo de conta que é a primeira vez que eu estou perguntando. Vocês estão prontos para responderem quem é? Então vamos lá. Qual é o nome do Senhor e Salvador da sua vida? Jesus! Ele é o nome. Quem é que você confia? Em Jesus. Os irmãos de Tessalônica, eles eram um modelo de fé, de dedicação em amor. O grifo, em amor. Eles não faziam mecanicamente. Eles faziam em amor. Isso é muito importante. E eles também eram muito firmes na esperança. Eles tinham uma confiança extraordinária em Jesus. O versículo 3 fala sobre isso. Paulo diz: eu lembro, quando eu oro por vocês. Essa parte de orar está pegando no final do versículo 2. Mas no versículo 3, Paulo diz: eu oro por vocês sem cessar, lembrando diante de Deus e do nosso Pai. Ou seja, era o objeto da oração de Paulo, isso que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer que ele se lembra da operosidade da fé que os irmãos de Tessalônica têm, ou tinham, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Por todas essas coisas, esses irmãos de Tessalônica se tornaram um modelo para todos os crentes. O versículo 7 fala sobre isso. Paulo diz: vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Se a gente continuar lendo no versículo 8, diz: porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu. Aí ele diz: não só na Macedônia e na Caia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares. Foi forte, porque a vida cristã era tão evidente nesses irmãos de Tessalônica, que Paulo não tinha nada a dizer deles, não tinha nada que se opor sobre eles. Ele até diz: a ponto de nós, pai, Silvano, Timóteo, a gente não tem nada para dizer a respeito de vocês, eu não sei isso aqui. Aquela igreja era uma igreja que, de alguma maneira, Paulo se orgulhava de tê-la plantado. E Paulo agradecia a Deus nas suas orações sem cessar. O versículo 2 fala sobre isso. E por fim, a esperança da volta de Cristo deve ser o principal combustível para nós resistirmos. Sem dúvidas, na minha observação nesse texto, essa deve ser a mais importante e fundamental esperança do crente. Nós devemos ser quem de fato nós somos, sem máscaras, sem ultrajes. Devemos declarar de fato em quem confiamos, em quem estamos guardados. Nós cantamos hoje aqui: temer por quê? Por que eu vou ter medo? Se eu estou guardado, se a minha esperança está em Jesus. Meus irmãos, Jesus Cristo disse que Ele iria voltar para vir nos buscar, para que onde Ele esteja, nós estejamos junto com Ele. Os irmãos de Tessalônica estavam aguardando isso acontecer. Eles olhavam para o céu, eles esperavam o Filho que estava vindo do céu. E esse verbo esperar aqui transmite a ideia de uma expectativa ativa, não é uma expectativa passiva. Os tessalonicenses, eles viviam em constante vigilância, aguardando a revelação de Cristo dos céus. E esse dos céus reforça aqui, meus irmãos amados, a origem divina e transcendente da esperança cristã. Nós não estamos esperando em negócios desta vida, nós estamos esperando no
Todo-Poderoso. E Paulo diz assim muito enfaticamente: nós estamos esperando naquele que ressuscitou dentre os mortos. Diga aí para mim quem foi que fez isso, se não for ele. Um dos momentos mais especiais na viagem que eu fiz a Israel, as 2 vezes, foi quando eu cheguei no jardim do túmulo vazio. E eu entrei naquele túmulo com as marcas bizantinas das cruzadas, que eles saíram demarcando os lugares que eles reconheciam como sagrados. Isso eu estou falando do século 5, 10. Não se sabe se foi exatamente aquele lugar. Mas quando eu entrei naquele túmulo, e na porta de entrada está dizendo: ele não está aqui. E de fato ele não estava lá. Eu entrei naquele túmulo. Eu vi a bancada onde provavelmente ele foi estendido o seu corpo. Não tinha ninguém lá. E sabe, meus irmãos, esse é o tema mais profundo e mais essencial da vida cristã, é a vitória sobre a morte. E Paulo lembra muito bem que a esperança futura, ela só é possível porque Jesus venceu a morte. E é justamente esse detalhe que conecta a fé dos Tessalonicenses. Somente Jesus que nos livra da ira vindoura. O carnaval da Sapucaí vai ficar. As alas dos seus adereços vão ficar. Os ídolos desse mundo ficarão. Aqueles que querem viver fora da conserva ficarão também. Mas aqueles que estão em Cristo, ressoada a última trombeta, irão ao encontro dele para sempre. Só tem um detalhe: os que morreram vão na frente. Eu não sei se eu quero ir depois de morto ou se eu quero ir vivo. Se eu tiver morrido, quando Jesus voltar, eu vou chegar lá primeiro. Mas se eu estiver vivo, vai ser genial sentir aquela sensação de arrebatamento. Fui sugado, fechei os olhos e vi Jesus. Olhei, de repente estava cheio de doença, gordo, barrigudo. Chegar lá no céu saradão, sei lá se eu vou chegar saradão. Oh glória, eu não sei. Se eu chegar barrigudo lá no céu, vai ser maravilhoso. Isso não está em xeque. Alguém já disse que chegará no céu na sua melhor performance. Eu tenho um pastor amigo que ele é calvo. Ele diz: ai meu Deus, eu chegar no céu calvo não vai dar certo. Meus amados irmãos, não importa. Cristo não nos livrou apenas no passado, mas Ele continua sendo libertador no presente. E Ele é nossa garantia no futuro, aleluia. Jesus é apresentado como Filho de Deus ressuscitado e que vai voltar. A expectativa da segunda vinda molda a fé cristã. A fé, meus irmãos, não é apenas memória do passado, mas é também expectativa do futuro. Nós fomos libertos em Cristo e fomos salvos da ira vindoura. Não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus! Queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos essa história da igreja de Tessalonicenses,
somos lembrados que o fogo da perseguição não tem poder de destruir a fé genuína. Pelo contrário, quanto mais o fogo queima, mais somos purificados. O rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, lembram? Para Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram jogados na fornalha, os caras que jogaram ele lá foram queimados, só pelo bafo, e morreram, pela temperatura. Mas de repente o rei olhou e disse assim: ei, bichinho, vem cá, a gente não colocou 3 cabas lá? Quando foi? Foi. E por que tem 4? E esse quarto aí que está aparecendo tem um aspecto de um príncipe. Que negócio é esse, bichinho? Era o Todo-Poderoso que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. O fogo não vai nos destruir, mas ele vai nos fortalecer e nos fazer brilhar ainda mais intensamente. A gente não pode ter medo do fogo. Eu vou dizer um negócio a vocês. Quando Deus me deu essa palavra, eu digo: Jesus, eu tenho certeza que quer que eu pregue isso, porque das últimas vezes que eu preguei uma coisa parecida com essa, eu passei uns perrengues muito grandes. Tá bom, Jesus, de fogo, eu acho que já tá bom. Deixa esse fogo para os irmãos, para minhas ovelhas receber um foguinho desse. Amém ou misericórdia? Amém, irmão. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim, que eu quero dizer amém, mas a vontade é dizer misericórdia. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, nossa fé, ela é lapidada nas adversidades. E o ouro se torna mais precioso e mais autêntico quando ele passa pelo fogo. A fé verdadeira ensinada por Paulo, eu estou terminando, não é um mero discurso ou uma emoção passageira. É uma confiança. E essa confiança se manifesta, meus amados irmãos, em obras, em atitudes concretas, em escolhas diárias que refletem o caráter de Cristo em nós. É uma fé que permanece, mesmo quando tudo ao nosso redor parece ruir. Os tessalonicenses não apenas creram, mas eles viveram o Evangelho com coragem, tornando-se exemplo para toda a região. Aconteceu em Campina Grande, há uns 2, 3 anos atrás. Um grupo de bandidos entrou num banco fortemente armado, lá no centro de Campina Grande, e renderam todas as pessoas que estavam presentes no banco, funcionários, clientes, todo mundo no chão, e os bandidos mandaram recolher tudo quanto era celular, bolsa, aquele crime comum, fazia aquele arrastão todo. Aí de repente, o chefe dos bandidos disse assim: tem alguém crente aqui? O silêncio pairou no banco. Uma senhorinha idosa levantou a mão e disse: eu sou crente. Ela disse: venha cá, pegue as coisas da senhora e pode sair. Quando ela disse isso, metade do povo estava no banco. Eu também sou crente. Você é crente uma cebola. Será que nós estamos preparados para testemunharmos diante das pressões? Não precisa nem ser um assalto à mão armada, mas muitas vezes é um discurso de um amigo do trabalho, de um colega da sala de aula, de um namorado que ainda não é cristão. Às vezes é um discurso progressista, afinal você é quadrado. É uma pressão social, cultural,
mas é espiritual. Aqueles irmãos de Tessalônica não se conformaram com o mundo, mas eles permaneceram firmes, sustentados na alegria do Espírito Santo, porque a sua perseverança não era fruto da sua força própria, mas era da esperança ardente que eles tinham na volta de Jesus. Eles sabiam que a história deles não estava terminando aqui, nas dores do presente, mas estava ancorada na promessa do retorno glorioso de Jesus. Essa esperança, irmãos, não é fuga de realidade, não é alienação, não é lavagem cerebral. Isso é fé. E é um combustível para resistir, para servir e para amar em intensidade. Hoje, aqui na nossa cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, nós estamos inseridos no meio de muitos desafios da nossa cultura. A violência, desigualdade, são tantas pressões. E nós somos chamados a ser uma igreja que não se rende a essas pressões, que não se esconde, mas uma igreja que brilha como luz em meio às trevas. Nós somos desafiados a viver uma fé que transforma. Portanto, meus amados irmãos, que cada um de nós saia desse culto essa noite com um coração incendiado pelo Espírito, que saiamos daqui decididos a viver uma fé prática, perseverante e uma fé cheia de esperança. Que o exemplo dos nossos irmãos tessalonicenses nos inspire a sermos também como eles foram, modelos de fé para a sua geração, que nós sejamos para nós. Que o fogo da perseguição não nos intimide, mas nos purifique. Que a fé não seja apenas de palavra, mas seja viva. Que a perseverança seja a nossa marca e que a esperança da volta de Cristo seja o combustível que nos faz avançar, mesmo quando tudo parece difícil. Diante de tudo que ouvimos, meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos desafia a darmos uma resposta. Não basta que a gente admire o exemplo dos irmãos de Tessalônica, é preciso imitá-los. Não basta que a gente conheça a verdade, é preciso vivê-la. Não basta esperar a volta de Cristo, é preciso estar preparado ativamente para quando Ele chegue. Então eu quero lhe perguntar: qual será a sua resposta hoje para o chamado de Deus? Meu irmão, minha irmã, você está disposto a deixar o fogo da adversidade purificar sua fé? Você está pronto ou pronta para transformar a sua confissão em uma prática diária? Você está decidido a perseverar mesmo quando todos ao redor estão desistindo? Você tem vivido com os olhos fixos na volta de Cristo? Que Deus nos conceda graça para sermos uma igreja que não apenas sobrevive às pressões, mas que floresce, que influencia, que transforma o mundo ao seu redor, que chama o Evangelho, que a chama do Evangelho nunca se apague em nossos corações. Eu termino esse sermão dizendo que você guarde essas coisinhas aqui. Encare as adversidades como oportunidade para a purificação. Pratique uma fé que vai além de palavras. Persevere em meio às pressões culturais e sociais. Seja um exemplo. Seja um exemplo e uma referência de fé para todas as pessoas que estão à sua volta. E impacte o mundo. Alimente no seu coração a esperança de que Cristo vai voltar. Por mais que pareça tardia a sua volta, Ele está voltando. Seja disciplinado na busca permanente de crescer em fé, orando, lendo a Bíblia, frequentando a igreja. Sirva ao próximo com amor prático. Sabe, meus irmãos,
tenha em seu coração sempre a gratidão e o louvor, em qualquer que seja a circunstância. Nos lembramos do profeta Abacuque, que diz que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na oliveira, que o produto minta, que não haja ovelha no curral, que tudo tenha se acabado, trocando em miúdos. Ainda assim eu farei o quê? Farei o quê? Me alegrarei no Senhor. Invista tempo em comunhão. Fortaleça a sua fé e a fé de outros. Faça uma avaliação e reflita sobre a sua caminhada de fé. Como tem sido essa caminhada? A igreja de Tessalônica nos deixa um legado de fé viva, de um amor prático. Mas eles permitiram e abriram seus corações para que o Evangelho os transformasse e transformasse sua história. E eles foram um exemplo para a sua geração e é um exemplo para nós hoje. E hoje o Espírito Santo nos convida a seguir pelo mesmo caminho. Que cada um de nós decida viver essa fé que resiste, um amor que serve, uma esperança que contagia. Que o Senhor nos fortaleça, nos una e nos faça instrumentos de transformação para a glória do seu nome, até que Cristo volte. Amém? Você pode ficar em pé junto comigo? Senhor, nós acabamos de ouvir a Tua palavra, e agora nós estamos nos preparando para deixarmos a casa de oração, mas nós não queremos sair daqui como saímos todos os finais de semana. Nós queremos sair daqui mais esclarecidos, sabendo que na contramão do que muitas profecias temos ouvido, de que o Senhor vai fazer isso, aquilo, abrir porta dali, e tal. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode qualquer coisa, porque não há nada impossível para o Senhor. Mas na contramão de todas essas expectativas, o Senhor está dizendo sim, que o Senhor também está no fogo da tribulação, que o Senhor está conosco nos tempos que nós estamos sendo provados. O Senhor não nos testa, o Senhor não nos prova, o Senhor não nos tenta, na verdade. Mas o Senhor diz que quando nós passarmos pelo fogo, o Senhor vai estar conosco. Quando nós passarmos pelas águas profundas, o Senhor também vai estar conosco. Quando os homens maus se levantarem, o Senhor também estará conosco. Quando os tempos forem nebulosos, difíceis, o Senhor também vai estar conosco, porque o Senhor é o nosso Deus, porque nós somos a Tua igreja. Então, Senhor, nos ajuda a resistirmos ao fogo, para ao final sermos aprovados pelo Senhor. Ajuda o Teu povo, Senhor, a entender essa verdade, que quando somos perseguidos, é o Senhor tratando conosco também. Que a nossa fé seja mais fortalecida, que nós tenhamos a alegria de sermos chamados Teus, de termos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que essa semana, essa mensagem possa remoer no nosso coração, que a gente possa ler Tessalonicenses várias vezes, e ouvir o Senhor falando conosco várias vezes o que o Senhor falou conosco hoje. Fortalece nossa fé. Senhor, salva vidas aqui essa noite. Tem pessoas, ó Pai, que talvez estão profundamente marcadas pelo fogo estranho, mas hoje o Senhor está passando do Teu fogo para purificar as marcas desse fogo estranho. O Senhor está passando com a Tua mão de poder
para nos curar de males a que fomos expostos. Deus, nessa noite, que o Teu Espírito Santo fale em nossos corações, nos esclareça o grande privilégio de sermos do Senhor e de esperarmos no Senhor e na força do Seu poder. Fica conosco, Senhor, abençoa nossas vidas, nos dá uma semana próspera, abençoada, cheia da Tua presença, que nós sejamos, ó Pai, ricos do Teu favor, que nós também sejamos, ó Pai, modelo por onde nós passarmos, as pessoas desejam ser como nós somos, porque nós somos Teus imitadores, Senhor. Abençoa a Tua igreja, fortalece a nossa fé, despede o Teu povo em paz, debaixo da Tua santa e poderosa proteção, guardando-nos e livrando-nos de todo o mal, Senhor. Fica conosco, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, em nome de Jesus, amém, amém.